Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir umas escadas? Ou que pegar num saco de compras mais pesado de repente se tornou um desafio? Talvez note que se levanta da sua cadeira favorita com um pouco mais de esforço, usando as mãos para se apoiar, algo que antes fazia sem pensar. Esta perda de força não é imaginação sua, nem é simplesmente a velhice a chegar. É uma condição real, silenciosa e muitas vezes ignorada chamada sarcopenia, a perda de massa e força muscular que se acelera depois dos 60. É uma realidade dolorosa porque nos rouba a independência, a confiança e a alegria de vivermos a vida plenamente. Sentimos-nos mais frágeis, com mais medo de uma queda. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma forma surpreendentemente simples de começar a reverter este processo? Um pequeno ajuste no seu pequeno almoço, algo que pode adicionar à sua tigela de aveia matinal, que funciona como um interruptor para acordar os seus músculos. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente o que é esse ingrediente secreto e como ele pode ser o primeiro passo para recuperar a sua força. E não vamos ficar por aqui. Vamos explorar outros hábitos simples e poderosos para reconstruir a sua vitalidade, passo a passo. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que pode mudar completamente o seu dia a dia. Então, vamos diretos ao assunto que nos trouxe aqui. Falamos da sua tigela de aveia matinal. Para muitos de nós, a aveia é um começo de dia reconfortante e saudável. É ótima para o coração, para a digestão, dá-nos energia de libertação lenta. É sem dúvida uma escolha inteligente. Mas há um problema, especialmente para quem já passou dos 60. A aveia, por si só, é relativamente pobre no nutriente mais crucial para combater a sarcopenia, a proteína. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar do tempo, alguns tijolos vão se desgastando e caindo. A proteína são os tijolos novos que usamos para reparar e reconstruir essa parede. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar esses tijolos. É como ter pedreiros que já não são tão rápidos e precisam de mais material para fazer o mesmo trabalho. Por isso, não só precisamos de mais proteína na nossa alimentação, como precisamos de a fornecer ao corpo da forma mais eficaz possível. E é aqui que entra o nosso pequeno segredo. O que precisa de adicionar à sua aveia é uma colher de proteína em pó, mais conhecida como proteína whey, ou proteína de soro de leite. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Proteína em pó? Isso não é para aqueles jovens musculados do ginásio? É uma ideia muito comum, mas completamente errada. A proteína de soro de leite não é um químico estranho, é simplesmente um derivado do leite, um dos componentes que se separa durante a produção do queijo. É um alimento concentrado, puro, e o mais importante, de absorção extremamente rápida e fácil para o nosso corpo. Quando a mistura na sua aveia quente está a transformar uma refeição de hidratos de carbono saudáveis numa central de reconstrução muscular. Está a dar ao seu corpo, logo pela manhã, a quantidade e a qualidade de tijolos de que ele precisa desesperadamente para começar o dia a reparar os músculos em vez de os perder. E a diferença é notável. Não é algo que demora meses a sentir. Em poucas semanas, muitas pessoas relatam sentir mais energia, mais firmeza nas pernas, mais facilidade em levantar-se ou em carregar os netos ao colo. A beleza disto é a simplicidade. Não precisa de cozinhar um bife ao pequeno almoço. Basta uma colher medidora misturada no seu papa de aveia. Recomendo que comece por uma proteína sem sabor, para não alterar o gosto a que está habituado, ou talvez uma com um sabor suave à baunilha. Ao comprar, olhe para a lista de ingredientes. Quanto mais curta, melhor. Procure uma que seja maioritariamente proteína de soro de leite, sem açúcares adicionados ou uma longa lista de aditivos. Sei que a ideia de comprar um boião grande de pó pode ser intimidante, mas pense nele como um suplemento, tal como toma a sua vitamina D ou o seu magnésio. É uma ferramenta para a sua saúde. Se a ideia do pó ainda não o convence, existem alternativas. Pode juntar 3 ou 4 colheres de sopa de iogurte grego gordo ou de queijo quark à sua aveia depois de cozinhada. Ambos são muito ricos em proteína
e dão uma textura cremosa fantástica. Outro truque é, enquanto cozinha a aveia, juntar 2 claras de ovo e mexer vigorosamente. Elas cozinham com o calor e dissolvem-se, adicionando uma boa dose de proteína sem se notar o sabor. O importante é a mensagem central. O seu pequeno almoço precisa de ser uma refeição rica em proteína. É a refeição mais importante do dia não apenas para a energia, mas para dar o sinal ao seu corpo de que hoje é um dia de construção, não de demolição. Começar o dia desta forma muda completamente a forma como o seu corpo gere a massa muscular ao longo das restantes horas. É o alicerce fundamental. Mas adicionar proteína ao pequeno almoço é apenas o primeiro passo, a base da nossa nova casa. Para construir paredes fortes e um teto seguro, precisamos de mais algumas ferramentas igualmente importantes. Construir essa base sólida ao pequeno almoço é o arranque perfeito, mas para mantermos o ritmo de reconstrução ao longo do dia, precisamos de continuar a fornecer materiais de qualidade ao nosso corpo. E uma das fontes mais acessíveis e tradicionais da nossa cultura são as leguminosas. Sim, estou a falar do nosso humilde grão de bico, do feijão, das lentilhas. Muitas vezes, desvalorizamo-los, mas são verdadeiras potências nutricionais, repletos de proteína vegetal, fibra, vitaminas e minerais. Integrá-los na sua alimentação diária é uma forma incrivelmente eficaz e barata de aumentar a sua ingestão de proteína. Não precisa de ser complicado. Pense numa boa sopa de feijão branco rica e reconfortante, que não só aquece a alma como fornece proteína para os seus músculos, ou uma simples salada de grão de bico com um pouco de atum, cebola picada, salsa e um fio de azeite. É um almoço rápido, delicioso e que trabalha a seu favor. As lentilhas cozem em menos de 20 minutos e podem ser a base para um estufado ou adicionadas a um arroz, enriquecendo-o imenso. O truque é tê-los sempre à mão. Tenha frascos de grão e feijão cozido na despensa para soluções rápidas. São incrivelmente versáteis. Pode até fazer um puré de feijão branco para barrar no pão, como alternativa à manteiga. Ao incluir uma porção de leguminosas no seu almoço ou jantar, está a garantir que o fornecimento de proteína não para depois do pequeno almoço. Contudo, ter os tijolos não chega. Precisamos de dar um motivo aos pedreiros para os usarem. E esse motivo é o estímulo, o exercício de resistência. Calma, não estou a dizer para se inscrever num ginásio e levantar pesos enormes. A beleza do treino de força depois dos 60 é que ele pode ser feito em casa, com o seu próprio peso corporal ou com objetos do dia a dia. O exercício de resistência é o sinal que diz aos seus músculos: "Ei, preciso de vocês. Por favor, fiquem mais fortes." Sem esse sinal, a proteína que come não será usada da forma mais eficiente para construir músculo. Um dos exercícios mais importantes e que todos podemos fazer é o sentar e levantar de uma cadeira. Parece simples, não é? Mas é fundamental. Coloque uma cadeira firme e sente-se na beira. Com os pés bem assentes no chão, a largura dos ombros e os braços cruzados sobre o peito, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Tente fazer isto 10 vezes. Se for difícil, comece por 5. Se for muito difícil, pode usar as mãos para ajudar no início, mas o objetivo é conseguir fazê-lo sem ajuda. Este movimento fortalece os maiores músculos do seu corpo, os das pernas e dos glúteos, que são cruciais para o equilíbrio, para caminhar e para evitar quedas. Outro exercício excelente pode ser feito com 2 latas de feijão ou 2 pacotes de leite. Sentado ou de pé, com os braços ao longo do corpo, dobre os cotovelos e traga as latas até aos ombros. Baixe lentamente. Isto fortalece os bíceps, os músculos que nos ajudam a pegar nas compras ou a levantar os netos. Comece com 10 repetições. A chave não é a intensidade, é a consistência. Fazer 10 minutos destes exercícios 3 ou 4 vezes por semana terá um impacto muito maior do que fazer 1 hora de exercício 1 vez por mês. É criar o hábito, o estímulo regular. A seguir, precisamos de pensar não só no que comemos, mas quando comemos. A nossa cultura, muitas vezes, concentra a maior parte da proteína na refeição do almoço,
um grande bife ou um peixe assado generoso. Embora seja bom, para quem luta contra a sarcopenia, é mais eficaz distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. O nosso corpo não consegue armazenar proteína para usar mais tarde. Se lhe dermos uma dose enorme de uma só vez, ele usa o que precisa naquele momento e o resto é desperdiçado ou convertido em gordura. É muito melhor dar-lhe doses mais pequenas e frequentes. Pense nisso como regar uma planta. Não lhe deita um balde de água de uma vez por semana, pois não? A maior parte escorreria. Em vez disso, rega-a um pouco todos os dias. Com a proteína é igual. O que é que isto significa na prática? Significa ter uma fonte de proteína em cada refeição. E até nos lanches, já reforçamos o pequeno almoço. Ao almoço, pode ter o seu peixe ou a sua carne, ou as leguminosas de que falamos. E ao jantar? Talvez uma omelete com 2 ovos e queijo, ou uma sopa de peixe. E os lanches? Em vez de uma bolacha ou uma peça de fruta sozinha, por que não juntar um punhado de tremoços? Ou um iogurte natural? Ou com umas fatias de queijo fresco com umas nozes? Cada uma destas pequenas adições mantém o processo de síntese muscular ativo ao longo do dia, transformando o seu corpo numa máquina de construção muscular 24 horas por dia. Agora que temos o combustível certo, as ferramentas para construir e um plano de trabalho bem distribuído, falta-nos um elemento crucial, o mestre de obras que supervisiona toda a construção e garante que tudo funciona em harmonia. E esse mestre de obras, a peça final e talvez a mais surpreendente do nosso puzzle para reverter a sarcopenia, é o sono. Pode parecer estranho. Falamos de comida, de exercício e agora de algo que fazemos deitados e parados. Mas a verdade é que o trabalho mais importante de reparação e construção muscular não acontece quando estamos acordados, acontece enquanto dormimos. Pode comer toda a proteína do mundo e fazer os seus exercícios com a maior dedicação. Mas se não der ao seu corpo o tempo de descanso de qualidade para reconstruir, é como ter uma equipa de pedreiros a trabalhar o dia todo e à noite vir alguém e desfazer parte do trabalho. Durante as fases de sono profundo, o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É nesse período de silêncio e escuridão que os tijolos de proteína que consumimos durante o dia são finalmente cimentados no lugar, fortalecendo e aumentando os nossos músculos. O problema é que, com a idade, a qualidade do nosso sono tende a diminuir. Adormecemos com mais dificuldade, acordamos mais vezes durante a noite e passamos menos tempo em sono profundo. É um ciclo vicioso. Menos sono de qualidade leva a menos reparação muscular, o que contribui para a sarcopenia. A fraqueza e as dores podem, por sua vez, dificultar ainda mais o sono, mas podemos quebrar este ciclo. Melhorar a sua higiene do sono é tão importante como o que põe no prato. Crie uma rotina relaxante antes de se deitar. 1 hora antes de ir para a cama, desligue a televisão, o telemóvel, o tablet. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, ou tome um banho morno. Um chá de camomila ou cidreira também pode ajudar a sinalizar ao corpo que é tempo de abrandar. Tente deitar-se e levantar-se sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. Certifique-se também de que o seu quarto é um santuário para o sono, o mais escuro, silencioso e fresco possível. Se a luz da rua o incomoda, invista nos bons cortinados opacos. Se o barulho é um problema, uns tampões para os ouvidos podem fazer maravilhas. Não subestime o poder de uma boa noite de sono. É o seu superpoder secreto na luta contra a perda de força. Agora vamos juntar todas as peças. Imagine como o seu dia se pode transformar. Começa amanhã com uma tigela de aveia cremosa e fortificada com proteína, que lhe dá a energia sustentada e o material de construção de que os seus músculos precisam. A meio da manhã, em vez de se sentir a fraquejar, sente-se estável e forte. Enquanto espera que a água para o chá aqueça,
Faz 10 repetições de se levantar e sentar da cadeira, sentindo os músculos das pernas a trabalhar. Ao almoço, delicia-se com uma salada de grão que o deixa saciado e nutrido. À tarde, em vez de uma cesta por exaustão, talvez faça uma pequena caminhada, sentindo as pernas mais seguras a cada passo. Ao jantar, uma omelete leve, e depois relaxa com um livro antes de ter uma noite de sono profundo e reparador, onde a magia da reconstrução acontece. Não parece um plano de um atleta olímpico, pois não? São pequenas mudanças, pequenos hábitos que, somados, criam uma enorme diferença. Não precisa de mudar a sua vida do dia para a noite. Comece com uma coisa. Talvez seja apenas adicionar a colher de proteína ou o iogurte grego à sua aveia. Faça isso durante uma semana e veja como se sente. Depois, talvez introduza o exercício da cadeira. Pequenos passos consistentes levam a grandes vitórias. Recuperar a sua força não é uma questão de vaidade, é uma questão de qualidade de vida, de independência, de poder continuar a fazer as coisas que ama, sem medo e sem limitações. Gostaria muito de saber o que achou destas dicas. Já experimentou adicionar algo diferente à sua aveia para a tornar mais nutritiva? Qual é o seu maior desafio quando se trata de se manter forte e ativo? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. Ler o que os outros estão a passar e a tentar pode ser uma grande fonte de inspiração para todos nós. E se este vídeo lhe foi útil, se lhe deu uma nova ideia ou um pouco de esperança, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva para não perder os nossos próximos vídeos, que estarão sempre cheios de dicas práticas para viver a sua melhor vida, com saúde, alegria e vitalidade, depois dos 60. Lembre-se, a idade é apenas um número. A força, a energia e a capacidade de desfrutar da vida plenamente estão ao seu alcance. Cuide bem de si. Até a próxima.